Queridos, vamos então para a palavra, para aquilo que Deus colocou no nosso coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Um texto conhecido, o pastor Marinho tem aí falado um pouco sobre esse texto, e diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita. Não só experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa igreja foi inaugurado um novo tempo. Há um tempo atrás, algumas semanas, o profeta e anjo dessa igreja, responsável pela PIB de Pirajuí, pastor Marinho, na autoridade do nome de Jesus, fez essa declaração de fé. O tempo de milagres e sinais chegou até a nossa igreja. E temos vivido em cada culto momentos sublimes da presença do Senhor. Temos vivido em cada domingo, em cada culto, um encontro com Deus e com a sua presença neste lugar. Você sabe do que eu estou falando. E também temos vivido aqui em cada encontro, em cada momento, os céus abertos, tanto na hora do louvor, já na abertura, já na hora das orações, na palavra, o céu se abrindo sobre este lugar. E na continuidade deste novo tempo, nosso pastor trouxe mais uma ousada declaração para essa igreja: as 4 semanas para a virada. E desde então estamos sendo impulsionados a nos prepararmos para essa virada, não só do ano de 2024 para 2025, mas principalmente para uma virada na nossa vida, naquilo que tem sido talvez uma luta para você. Nós temos profetizado aqui, já estamos na 3ª semana, que haverá uma virada sobre a tua vida, e isso de uma forma profética e ousada. E aqui estamos nós mais um domingo, mergulhados na presença do Senhor, cheios e transbordando do poder do Espírito Santo. Como Pedro, Tiago e João um dia subiram ao monte, e ali naquele lugar com Jesus tiveram ali uma revelação, no monte da transfiguração, e tiveram ali uma revelação, a presença de Deus se manifestou naquele lugar, e Pedro falou: olha, não vamos mais embora daqui, vamos ficar aqui, eu faço tendas, vamos morar aqui, porque a presença do Senhor está tão poderosa neste lugar, que nós não queremos sair daqui. E muitas vezes esse desejo brota no nosso coração. Quem aqui no momento do louvor, no momento de nós estarmos exaltando o nome do Senhor, fica se lembrando do problema, fica se lembrando das dificuldades? Não, todos nós mergulhamos nessa presença poderosa de Deus, e eu tenho certeza, ninguém quer ir embora, ninguém quer sair daqui, porque a presença do Senhor se manifesta de uma forma poderosa. Mas inevitavelmente o culto acaba, nós vamos embora para as nossas casas, e no dia seguinte nós encontramos a nossa segunda-feira, e declaramos aqui no domingo uma virada sobre as nossas vidas. Mas chega a segunda-feira, no dia seguinte, bem no meio da nossa virada, e muitas vezes a segunda-feira nos rouba, nos furta as promessas de uma virada. Por isso, um tema um tanto diferente para essa noite, mas gostaria de apresentar para vocês. E o tema é: tenho uma segunda-feira na minha virada. Eu não sei se você viu um vídeo, até ia falar para passar, mas por conta do tempo, mas um vídeo que viralizou essa semana passada. A mulher estava indo para o serviço, né? Mas tinha uma vaca no meio do caminho, ela não conseguia atravessar ali, ela começou a chorar, falando: não tem ninguém aqui para vir me ajudar. Estava numa rua, numa estrada de terra, a vaca parada bem no meio da rua, olhando para ela, ela chorando, filmando: não tem ninguém para me ajudar aqui. E ela estava ali logo na curva ali para chegar no serviço dela, e ela não conseguia chegar, passar por aquela vaca estava parada. Às vezes tem umas vacas no meio da nossa virada, às vezes tem uma segunda-feira no meio da nossa virada. Nós estamos aqui imersos nesse momento, buscando a presença do Senhor, mas é bem assim. Estamos sendo aqui declarados todos os dias:
vai acontecer, vai ter uma virada, vai acontecer sobre a tua vida uma virada. E saímos daqui empolgados, saímos daqui motivados, saímos daqui inspirados. Mas o dia seguinte, na segunda-feira, nós já nos deparamos com tantas coisas, e parece que isso é roubado de nós. E aí muitas vezes nós já acordamos desanimados, desmotivados, sem inspiração. Tem uma segunda-feira no meio da nossa virada. Claro, eu sei, você sabe, haverá dias bons e dias maus. Isso faz parte, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas o que eu quero destacar aqui é que muitas vezes nós vivemos nesse ciclo de altos e baixos. De domingo, glória do Senhor, mas na segunda-feira é o inferno. De domingo a presença do Senhor é manifesta, mas na segunda-feira nós nos desanimamos. E fica esse questionamento: por que isso? Por que tantas vezes na segunda-feira aquilo que nós recebemos aqui morre na praia? Por que chega na segunda-feira e muitas vezes todas as promessas declaradas neste altar parece que não passa da porta? Parece que você está saindo com tantas promessas, mas fica parado aqui na porta. Parece que você deixa aqui parado para pegar de novo no outro domingo ou no outro culto. Será que a virada de Deus se limita apenas a um domingo? Será que a virada que Deus tem prometido para nós chega na segunda-feira e já se desfaz? Será que a virada de Deus acontece só nos cultos? Só quando acontecer chegar na quinta-feira de novo, acontecer chegar no culto trio, ou chegar no culto roupa, ou chegar no domingo, ou numa célula? Será que é só lá que vai acontecer isso? Sinto dizer, mas se você está vivendo esse ciclo de altos e baixos, aqui está tudo bem, mas amanhã está tudo mal, você não está vivendo uma virada. Você está distante daquilo que o Senhor tem. Veja que a segunda-feira aqui, eu não quero causar terror na segunda-feira e nem demonizar a segunda-feira, pelo amor de Deus. Mas eu quero aqui que você entenda que a segunda-feira ela pode ser traduzida por várias situações das nossas vidas. Por exemplo, há pessoas que talvez estão aqui, o pastor ministrando, vai acontecer uma virada, mas aí você fala assim: como eu vou viver uma virada com aquela dívida no banco? Às vezes o pastor está aqui ministrando, vai acontecer essa virada sobre a tua vida, e aí você está pensando: como eu vou viver uma virada com aquele marido que eu tenho, rabugento? Como que eu vou viver uma virada com aquela esposa que não quer saber de mim, não quer saber de mais nada? O pastor está declarando aqui uma virada sobre a tua vida, e você está assim: como eu vou viver uma virada se aquele patrão nunca me valoriza? Como eu vou viver uma virada se eu tenho essa enfermidade? Ou seja, a segunda-feira aqui pode ter várias definições da sua vida. Qual é a sua segunda-feira? O que está entre você e de fato a sua virada? Eu quero aqui rapidamente colocar pelo menos 3 situações. Talvez a sua segunda-feira seja a incredulidade. Nós já falamos disso algumas vezes aqui, decorrente às vezes de tantas coisas que você já passou. Talvez você está enfrentando uma enfermidade já há tantos anos, talvez você está enfrentando dívidas, talvez você está enfrentando tantas situações difíceis, que isso gerou incredulidade no seu coração. E aí você está vivendo já tantas situações difíceis, que a hora que o pastor fala que vai acontecer uma virada, você está olhando para o teto e nem está dando bola. Porque a incredulidade é a sua segunda-feira. Você fala: não, isso aí é conversinha, isso aí é frase de efeito, isso aí o pastor está querendo angariar só aí a igreja. Não vai acontecer isso não. Porque a incredulidade é a tua segunda-feira, é o que está entre você e a tua virada. Está ali a tua incredulidade, te impedindo de receber essa palavra profética, te impedindo de receber aquilo que o Senhor está ministrando sobre a tua vida. E aí vem o pastor e fala aqui, e se capacita para trazer uma palavra, vai no altar, passa o domingo o dia inteiro buscando para trazer uma palavra para você, e você está: que hora que vai acabar esse culto? Preciso ir, estou aqui só porque eu me sinto um pouquinho bem. Talvez a incredulidade seja porque você já enfrentou tanta essa enfermidade, já está te percorrendo faz tantos anos, está te perseguindo faz tantos anos, e isso tirou a tua fé, tirou aquilo. Ou talvez você esteja esperando uma resposta há tanto tempo, e aí a gente fala: vai acontecer uma virada, vai acontecer uma virada, e você fala: acho que não vai não. Por quê? Porque você está tão desanimado, tão já incrédulo. Isso tem sido uma segunda-feira na tua vida, no meio da tua virada,
te impedindo de receber. Tem pessoas que daí chegam para você e falam: cara, aconteceu uma virada na minha vida, eu fui curado de uma situação, eu fui curado de uma enfermidade. Daí você fala: ah, será mesmo? Eu acho que não foi não. Mas eu quero te encorajar. Nós ouvimos aqui recentemente vários testemunhos, mas eu quero te falar mais algumas, citar alguns poucos relatos aqui rápido. Caião mesmo, quanto tempo a gente orou para ele conseguir a transferência dele da cidade que ele estava tão distante aqui, acabado de casar, ficava uma semana fora, às vezes até mais tempo fora, e a gente orava, e orou quanto tempo? 1 ano, 2 anos, nem lembro quanto foi, 4 anos. Só que o Caio vem aqui contar o testemunho, 4 anos ele resume em 3 minutos. Estou aqui contando o testemunho dele em 1 segundo, para você falar: nossa, que legal. Mas foram 4 anos. Quantas segundas-feiras tem em 4 anos? Assim também com o Iô. Eu lembro que a gente fazia aqui, né, as orações. Vinha a sogra do Iô pedir: eu quero a transferência do Iô. E vinha a família, vinha a Léia orando. Quanto tempo demorou? Até o pastor um dia brincou, falou assim: até eu estou pensando em orar mais, porque a gente brinca, né, claro, porque não acontecia, mas aconteceu. O Senhor interviu. Recentemente agora até o Andrezinho. O André esperou 10 meses também, né, André? Não, 4 anos também, né? 4 anos esperando. E recentemente vem a transferência dele. E muitas vezes a gente resume aqui isso em rápido testemunho. Mas quanto tempo foi esperado isso em oração? Eu lembro o meu pai fumou, sei lá quantos anos, mais de 30, 40 anos. Ele fumava desde os 14 anos, ele falou, e fumou até agora. Aí a Manu tinha 2 anos de idade, foi quando ele parou de fumar. Quantos anos ele fumou? Mais de 50 anos aí. E a gente via isso tão distante. E desde que eu me entendo de gente, eu via minha mãe orando. Quantas segundas-feiras, até hoje, a gente está vendo já faz 10 anos que meu pai, mais uns 11 anos, 12 anos que meu pai não fuma sequer cigarro. Isso é o poder de Deus. Então não deixe a sua incredulidade ser sua segunda-feira. Mas também talvez a tua diz assim, a Salmos 27, 13. Salmos 27, 13 e 14, por favor. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Faça essa declaração para você mesmo. Eu tenho certeza. Volta ali no 13, por favor. Apesar disso, essa certeza eu tenho: verei a bondade do Senhor. Você possa declarar isso para a tua incredulidade, declarar isso para os seus medos. Mas talvez a sua segunda-feira seja o dia de encontro com o seu pecado. E aí você está aqui no domingo, é capacitado, cheio do poder do Espírito Santo, impulsionado a viver uma virada. Mas então chega a segunda-feira, e aí você se depara novamente com o seu pecado. Você se depara novamente com o pecado que você muitas vezes tentou enfrentar e não conseguiu. E aí você se depara com aquela mulher que te chama a atenção, e você casado fica ali. Ou você se depara com aquele homem que te chama a tua atenção, e você tem que lidar com isso. E você se depara talvez com as conversas de WhatsApp que não são, você sabe que não é legal aquelas conversas, e você fala, chega no domingo, não vem uma mensagem, não vem nada. Aí você vem domingo e fala: glória a Deus, vou mudar de vida, nunca mais tal, me comprometo, Senhor, a mudar de vida. Chega segunda-feira, a primeira mensagem é aquela tentação. Aí você fala: eu vou ter que dar um oi pelo menos, só para eu não perder aqui, né? Vai que. E aí você se encontra com o pecado na segunda-feira. Ou talvez é aquele desejo pela mentira, de contar uma mentira tão fácil. Você viveu tantos tempos mentindo, e aí chega domingo e você é confrontado com uma virada, e você recebe isso, fala: eu quero viver essa virada. Mas chega segunda-feira, e aí você tem que desmentir aquilo que você estava sustentando até então. Você se encontra com o teu pecado, e o teu pecado te cobra. E agora? Qual vai ser a tua posição?
Ou talvez aqui no domingo, você está aqui buscando ao Senhor, você nem sente vontade de ver pornografia, ver nada, mas chega na segunda-feira, a tela está lá, o seu celular está lá, a tua televisão está lá, e aquilo começa a te confrontar. Eu não sei, talvez a tua segunda-feira seja o encontro com o teu pecado, talvez com uma fofoca do dia. Você chega nos lugares que você está acostumado, e toda segunda-feira está acostumado lá a atualizar as fofocas da semana, do final de semana. Olha, deixa eu saber. E aí você vem aqui, recebe, vai acontecer uma virada na tua vida, e você, glória a Deus, então eu tenho que parar com aquelas fofocas, eu tenho que parar com aquela conversação da vida alheia. Mas daí você chega no dia seguinte e está lá os seus amigos, aquela roda, falando de novo, atualizando as fofocas, e você fala, e agora? Você se encontra com o seu pecado, e você precisa ter uma posição, você precisa ter uma atitude diante daquilo. Então, para muitos aqui, a segunda-feira pode ser traduzida como um encontro com o pecado. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona os pecados, encontra misericórdia. Nós estamos aqui profetizando uma virada, e nós temos plena convicção que isso pode acontecer. Mas amanhã você vai ter um encontro, talvez com o seu pecado, com aquilo que você tem arrastado tanto tempo, e você precisa pegar esse versículo e colocar em prática, abandonar o pecado, para poder de fato viver a virada. O pecado é uma vaca no meio do nosso caminho, e nós temos que expulsar, tocar. Não dá para negociar, senão você vai levar uma chifrada. Não sei se vaca tem chifre, mas fica aí a analogia. Terceiro, talvez a sua segunda-feira seja uma pendência com o próximo. Aí você está aqui na igreja buscando, vivendo, o pastor está aqui falando, vai viver uma virada, Roger, vai viver uma virada, Marquinhos, vai viver uma virada, Isa. Aí você está lá, glória a Deus, eu recebo. Aí daí você está lá louvando, mas e aquele irmão lá, xarope, chato, nossa, ele está levantando as mãos, será que ele esqueceu já o que fez para mim? Será que aquela irmã está, nossa, aquela irmã está recebendo uma palavra, mas o pastor sabe que ela fez para mim? Aquele irmão, será que o pastor está profetizando lá agora na vida do Mateus? Será que sabe o que o Mateus fez para mim? E essas pendências com os irmãos, essas ofensas que a gente fica carregando, é a nossa segunda-feira, é o que está entre você e a sua promessa, a sua virada. Porque você fica carregando esse irmão, você fica carregando essa pendência, e é uma pendência, e para você viver uma virada, você vai precisar resolver isso. Porque muitas vezes você fica olhando só para o seu irmão do lado, para o seu irmão, mas ele me ofendeu, mas ele me machucou, mas ele fez isso, ela fez aquilo, ela levantando as mãos, será que a igreja sabe o que ela fez comigo? Olha como ele pula, parece uma pipoca, será que sabe o que ele fez? Queria ver se ele ia pular, se a igreja soubesse o que ele fez comigo. Sai dessa posição de juiz, sai dessa posição de pendência com as pessoas. E já vou falar mais, aquele que você está criticando vai morar do seu lado no céu. Então já libera a pessoa, porque senão vai morar lá do lado. Deus vai montar a mansão sua do lado da pessoa. Você dá bom dia todo dia, treinou na terra, agora no céu vai ter que ir. Que você pode falar assim, sim Senhor, pode ir, porque eu vou reconciliar hoje mesmo. Pode pôr qualquer vizinho do meu lado no céu, que eu quero resolver minhas pendências. Eu quero resolver minhas dificuldades, quero resolver qualquer atrito que eu tenho com qualquer pessoa. Às vezes eu recebo uma mensagem, Lucão, quero confessar um negócio com você. Como é bom poder consertar com os irmãos coisas que ficaram pendentes. Como é bom poder ser esclarecido. Como é bom poder esclarecer as coisas que ficaram talvez mal resolvidas. Faça isso. Se tiver qualquer coisa contra mim, pode mandar uma mensagem hoje mesmo. Manda de parabéns que o pastor Manuel falou, e depois você já fala para a gente resolver. Porque eu não quero ter pendência com ninguém. Eu quero estar resolvido com cada um, e que você possa também. João 13:34 diz: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Você precisa resolver suas pendências. E eu vou dizer, estou falando aqui a nível de igreja, de irmãos, a nível de pessoas, mas isso se agrava ainda mais se a sua pendência for com o seu esposo,
com o seu marido. Se agrava ainda mais se essa pendência for com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus irmãos de sangue. Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas e falo assim: estou sem conversar com meu irmão faz 10 anos, faz 5 anos. Gente, é família, é sangue. Mas você não sabe o que ele fez. Eu não quero saber o que ele fez, eu quero saber o que você pode fazer como um cristão que quer viver uma virada, como alguém que está querendo viver uma virada, e que nada vai impedir essa virada. Não é uma pendência com o irmão, não é uma segunda-feira, não é nada, porque você quer viver essa virada. Mas eu não converso tantos anos. É a oportunidade de você pedir perdão hoje mesmo, de se reconciliar, de você tirar esse peso das suas costas, porque nós vamos ver daqui a pouco, você ficar com esse peso nas suas costas, a virada vai virar uma capotada. Tem que tomar cuidado. Aí você vai virar, a virada vai ser tão grande, você vai capotar, porque você está com tanto peso nas costas que você capota. Então, acerte as suas pendências, resolva seus dilemas com as pessoas, para que isso não seja um entrave, para você não viver as viradas do Senhor. Seja qual for a sua segunda-feira, é preciso encarar 2 verdades. Quero te dar 2 verdades. Não sei qual que é a sua segunda-feira. Se é incredulidade, se são problemas, se é um encontro com o pecado, se é um problema com o irmão. Mas há 2 verdades que eu quero te dizer. A primeira verdade: entenda que a segunda-feira faz parte da sua vida. Faz parte da sua vida. Pode mudar a escala, pode fazer 6x1, 4x3, 2x5, 1x6, pode fazer a escala que você quiser. Sempre vai ter uma segunda-feira na tua vida. E você precisa saber lidar com isso. Sempre vai ter o dia que você vai ter que encarar as situações, que você vai ter que encarar as situações que estão pendentes. Sempre vai ter uma segunda-feira na tua vida. E quanto mais rápido você aceitar isso, mais rápido você vai viver. Porque tem gente que já está amaldiçoando a segunda-feira, ao invés de abençoar. Eu quero dizer, você quer fugir da segunda-feira, não adianta, meu querido. Sempre vai existir a segunda-feira. É gostoso quando a gente tira as férias, né? E aí na segunda-feira, que normalmente é o dia de trabalho, você está lá naquele solzão, às vezes na praia, daí você tira a foto, né? E fala assim: olha, tem umas férias na minha segunda-feira. É maravilhoso. Mas pode ficar o tempo que for lá nas férias, uma hora você vai ter que voltar, uma hora você vai ter que encarar a segunda-feira real. Que não vai ser mais pé na areia, não vai ser água de coco, vai ser o serviço, vai ser o patrão, vai ser o trabalho normal. E não adianta fugir disso. Então, quanto mais cedo você aceitar que a segunda-feira faz parte da sua vida, mais você vai ter mentalidade para saber lidar com ela. O problema é que tem gente com dupla identidade. E dupla identidade é pessoas que é disfuncional. Então aqui no domingo está tudo bem, mas lá chega na segunda-feira é outra pessoa. Então aqui no domingo é a paz do Senhor, na segunda-feira a pessoa é maluca, xinga, berra, fala palavrão, fica nervoso, estoura fácil. Isso é dupla identidade, dupla personalidade. Primeira verdade: entenda que a segunda-feira faz parte da sua vida. Deixa eu te falar algo. Você pode até chegar no domingo, e aqui quando eu falo domingo, entenda como esse encontro com Deus. Mas você pode até chegar aqui no domingo com a identidade de segunda-feira, mas você vai ter que sair daqui do domingo com a identidade de domingo para enfrentar a segunda-feira. Entenderam? Amém? Tem gente que quer evitar a segunda-feira a todo custo. Não dá para evitar, meus queridos. Ela faz parte da nossa história. A segunda lição é: entenda que a virada não acontecerá no domingo. Talvez você não estava esperando por essa. A gente está aqui no domingo esperando que a virada aconteça hoje. Sinto te dizer, ou melhor, tenho uma boa notícia para te dar. Não vai acontecer aqui, vai acontecer na segunda-feira a virada. É diante da circunstância, é diante do problema que está te perseguindo, que está te atrapalhando. É naquele momento que vai virar, é naquele momento que vai acontecer a virada na tua vida. Então talvez você está aqui buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. Aqui não tem lugar para dívida, aqui não tem lugar para problema, aqui não tem lugar para pecado. Aqui nós estamos tão concentrados na palavra do Senhor que está tudo bem. E daí chega no outro dia, então aqui não vai acontecer a virada, mas vai chegar no outro dia e você vai se deparar com os problemas. E é aí que você vai determinar com a tua boca a virada do Senhor. É diante das circunstâncias que vai acontecer. É na tua segunda-feira que você vai receber. Aqui
você está sendo capacitado, aqui você está sendo ativado, aqui você está sendo cheio de fé e esperança, mas a virada não vai acontecer aqui, a virada vai acontecer lá na sua segunda-feira, é lá que realmente vai acontecer a grande virada, é no meio do caos, é no meio dos problemas, é no meio da incredulidade, é no meio do deserto que o Senhor abre o rio de água viva, é no meio das situações difíceis que virá a palavra do Senhor, e você vai contemplar a virada do Senhor acontecendo. É na segunda-feira que vai acontecer a virada, não vai ser no domingo. Domingo você vai ser capacitado, você vai ser cheio de fé, mas é ali na segunda-feira, no dia do teu terror, no dia da tua dor, do encontro com o pecado, das dúvidas e medos, é bem ali, naquela hora que vai acontecer a virada. E como não deixar então que a segunda-feira roube a nossa virada? Então tenho falado aqui algumas situações que pode ser sua segunda-feira. Tenho falado aqui de duas verdades. Vai sempre ter uma segunda-feira, e não vai ser aqui no domingo que vai acontecer a tua virada, é na segunda-feira. Mas como não então não deixar que a segunda-feira roube a minha virada? Isso que está sendo declarado. Quero aqui dizer algumas coisas. Primeiro, a virada começa dentro de você. Então, se você não quer que a segunda-feira, se você não quer que essas situações que você enfrenta no seu dia a dia roube a tua virada, você precisa entender que a virada começa dentro de você. Antes de acontecer ao seu redor, a virada precisa acontecer dentro de você, dentro do seu coração e dentro da sua mente. É o versículo que nós lemos, é a renovação da nossa mente. Há um pastor que diz que os céus já não estão mais fechados. Depois da morte e ressurreição de Cristo, o céu se abriu e o céu permanece aberto sobre nós. Amém, obrigado, irmão Sebastião. Mas existe um céu fechado, e o céu fechado está entre as duas orelhas nossas aqui, ó, que é a nossa mente. Muitas vezes você está falando, nossa, o céu está fechado para mim. Não, o céu está aberto, Jesus já rasgou o véu, Jesus já arrebentou esse céu, o céu está aberto para a glória do Senhor se manifestar. Mas muitas vezes o que está fechado é a tua cachola, é a tua mente, é a tua mente que não está renovada, os teus pensamentos traumatizados, os teus medos estão fechados, e o Senhor quer abrir a tua mente, quer abrir os céus fechados da tua mente nessa noite. Portanto, mude a sua mente, mais uma vez, renove os seus pensamentos. E como nós renovamos nossos pensamentos? Como nós podemos mudar a nossa mente para mudar o nosso interior, para que a virada aconteça primeiro dentro de nós? Há uma forma básica, única, que é por meio da palavra do Senhor. Às vezes a gente fala sobre a palavra do Senhor, às vezes a gente fala sobre a leitura da palavra de Deus, parece que isso está tão distante, meus queridos, parece que nós estamos colocando uma régua tão inatingível. Meu Deus do céu, não é difícil você chegar na sua casa e ter um compromisso de ler a palavra do Senhor, você só precisa ter uma atitude, e a hora que você fazer isso, você vai ver a sua mente sendo renovada, a sua mente sendo transformada e a virada acontecendo dentro de você. Você pega esses pastores dessa igreja, você pega os líderes céus, você pega pessoas aí que estão impactando o mundo. Qual que é a justificativa? É por meio deles? Não, é por meio da palavra que habita neles, da palavra que fez virada no coração e na mente deles. Eles conseguem transbordar isso para as outras pessoas. Só que isso não é inatingível, isso não é uma régua muito elevada, está acessível para mim e para você. Lá no seu quarto, é só você abrir a sua Bíblia e você vai se deparar com uma virada extraordinária na tua vida, de mergulhar na palavra de Deus. Mas muitas vezes bate o horário da academia e não dá tempo de ler a Bíblia, né? Muitas vezes bate o horário de começar a novela e não dá para ler a Bíblia. Muitas vezes bate ali o horário do serviço e não dá tempo de ler a Bíblia. Aí não acontece virada, meu querido. Eu tenho já ministrado há um bom tempo com os jovens, eu falando que eu tenho um compromisso, que eu acordo e antes de ver o celular, antes de pegar o celular, eu quero ler a Bíblia. Só que eu tenho percebido algo, que o que eu fazia?
Muitas vezes tinha esse compromisso, acordava, lia a Bíblia ali com as crianças, só que eu terminei de ler, quase que nem lendo o último versículo, daí eu já pegava o celular. Parece que eu só estava cumprindo um requisito ali que eu mesmo coloquei, e aí já ia para o celular para ver as mensagens, para ver o que eu ia fazer do dia e tal. E aquilo já tirava toda a atenção, todo o texto que eu medito, que eu li, tudo aquilo, a palavra já foi para o espaço, já foi roubado. Então tem um compromisso de ler a palavra e pelo menos ficar uns 15, 20 minutos sem pegar no celular, sem se distrair. Nem que for um versículo, nem que for um capítulo, leia. Deixa o teu espírito fazer digestão daquela palavra. Não pega o celular, porque você vai se distrair e aquela palavra não vai fazer efeito nenhum. Faz uma experiência. Não é boa essa experiência, mas faz se quiser, correr o risco. Come amanhã, almoça, vendo o celular. Vai, almoça vendo mensagem, vendo Instagram, vendo Facebook. E almoça, sem parar. Você vai passar mal. Alguma coisa não vai cair bem. Você vai falar, nossa, não estou legal. Não dá, meus queridos. Se para almoçar, é aquele momento. Você para ler a palavra do Senhor, afasta de mim, Senhor, celular que só causa distração. E ter um momento para digerir, para experimentar a palavra do Senhor. Isso vai fazer com que a virada aconteça dentro de você. Segundo, então eu estou falando aqui situações para segunda-feira não roubar a tua virada. Primeiro, então, aconteça a virada dentro de você. Deixa essa virada acontecer dentro de você. E vai acontecer através da leitura da palavra de Deus, de um compromisso. Volto a dizer, não é algo inatingível. Cada um de nós temos isso aí, é acessível a nós. Leia Salmos, leia o Evangelho de João. Mande mensagem para algum líder da igreja. Fala, pastor, o que eu leio, pastor? Me dá uma direção. Hoje há tantas coisas devocionais que te dão um direcionamento para a leitura bíblica. Leia a Bíblia, faça um compromisso. Mas não é só ler a Bíblia e aí já cair no celular, já sair correndo fazendo suas coisas. Eu sei que às vezes o dia é atarefado, eu sei disso. Mas procure ter um tempo de digestão da palavra. Leia a Bíblia e vai lá escovar o dente, fica meditando. Leia a Bíblia e tenta ir no quarto e ficar uns 10 minutos em oração. Tenta de alguma forma fazer com que essa palavra tenha algum efeito no teu coração, para que essa virada aconteça primeiro dentro de você. Segundo, não deixe que sua virada se torne uma capotada. Foi o que a gente acabou de falar agora há pouco. Porque é incrível, meus queridos, que muita gente com uma mente ainda fechada faz com que a virada acontece, só que acontece uma capotada ao invés de uma virada. O milagre vem, a virada acontece, mas aí a pessoa não está firme e aquela virada se torna uma capotada. O que é isso, Lucas? Senhor, restaura meu casamento, restaura, Senhor, traz minha esposa de volta, traz meu marido de volta, traga, Senhor, restabelece a minha família. E o Senhor vai lá, faz uma virada na tua vida, e o seu casamento é restaurado de uma maneira poderosa, ou o Senhor te dá uma nova história, e te dá algo novo, e aí chega o domingo, aí você fala, hoje não vai dar para eu ir no culto, porque eu vou sair com a minha família. Cuidado, que vai virar uma capotada isso aí. Aquilo que você tanto buscou em oração. Senhor, me dá uma namorada, Senhor. Eu quero uma namorada. Os jovens às vezes pedem isso, não todos, mas alguns pedem, né? Que bom que pede. Quero que namora mesmo, que constitui família, seja feliz. Mas aí, Senhor, dá uma namorada. O Senhor dá uma namorada. Daí tem culto tree. Não dá para eu ir porque eu preciso ir no cinema com a minha namorada. Não, eu quero dar um namorado. Aí tem culto. Não dá porque eu preciso ir. Senhor, me dá um emprego. Pai, eu preciso de um emprego. O Senhor dá um emprego. Tem o culto. Eu estou cansado demais. Eu estou exausto. Não dá para eu ir no culto. Aí não é mais tem uma segunda-feira na minha virada. Agora tem um domingo na minha virada. Agora é o domingo que atrapalha. Agora é a quinta-feira que atrapalha. Agora é o sábado que atrapalha. Cuidado, porque isso pode virar uma capotada. A gente vê isso muitas vezes. Pessoas que recebem a presença do Senhor de uma maneira extraordinária, que recebe uma virada do Senhor de uma maneira extraordinária, mas não dão conta e acaba capotando. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, meu querido, grandes viradas para acontecer na tua vida, que você possa ser um sustentador dessa virada, daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, que vai fazer na tua casa, que vai fazer na tua família. Deus quer fazer, Deus está pronto para fazer, porque é isso que nós temos orado e clamado, pedido pela misericórdia do Senhor, para que isso aconteça. E a hora que acontecer,
Não deixe que isso vire uma capotada na sua vida. Senhor, deixa eu passar naquela faculdade. Senhor, vai, por favor, vamos orar. Lucão, ora, vamos orar. Kelly, ora, vamos orar. Vamos jejuar juntos, vamos clamar. Como que foi o vestibular? Ainda não passei. Agora passei, glória a Deus, aleluia. Cadê a pessoa na igreja? Já se perdeu na faculdade. Mas era uma oração. Mas a gente estava buscando isso em oração. Não. É muita coisa, a faculdade está me consumindo. Mas eu fiz faculdade, meus queridos. Eu faltava na faculdade para estar na igreja. O pastor marcava aqui coisas, eu faltava na faculdade para estar na igreja. Não estou falando que precisa ser esse extremo. Se for também não morre não. Me formei, está tudo bem. Mas que você possa valorizar a virada que Deus quer fazer na tua vida. E não deixar que isso se torne uma capotada. E por último agora que eu vou entrar na palavra. Esteja preparado para isso. Amém? Deus não te chamou para uma virada individual. Deus te chamou para uma virada de reinos. Você tem dimensão disso? Deus não te chamou para uma virada individual. Deus te chamou para uma virada de reinos. Deixa eu te falar algo. Deus quer estabelecer uma dinastia do reino dos céus. E Ele está esperando que você seja o agente que vai virar esse reino de trevas, esse reino que nós estamos aqui muitas vezes submetido, e estabelecer o reino dos céus através da tua vida. Você já tem a autoridade dada por Jesus Cristo, que Ele é o Rei, Ele é o Príncipe da paz, é Ele, por meio dEle que são todas as coisas, e Ele capacita você. O reino dos céus chegou até nós, e Deus não está te chamando apenas para uma virada individual. As viradas individuais, aquilo que você está orando, aquilo que você está buscando, vai acontecer. Deus quer abençoar a sua vida, mas há muito mais do que isso. Deus está te chamando para uma virada de reinos, de tirar esse reino do mundo e estabelecer o reino dos céus, através da presença de Jesus Cristo. Provérbios capítulo 14, versículo 28, diz assim, 14, 28, uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos os príncipes está arruinado. Vou repetir, uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Um povo está se levantando tão numeroso, grandioso, que vai exaltar o nome glorioso do nosso Deus. O rei será celebrado com uma grande multidão, mas o que o rei espera são os súditos, porque o Senhor não nos chama para ser multidão apenas. Deus nos chama para ser súditos, discípulos, servos que vão estabelecer o reino dele na terra. A grande população é a glória do rei. A Bíblia fala de grandes multidões adorando o Senhor, mas a grande multidão, nem todos serão os súditos, discípulos, aqueles que vão se empenhar em virar o reino dos céus neste lugar. Mas você pode ser, porque a palavra diz, sem súditos o príncipe está arruinado. Você precisa ser um súdito que traga a glória do Senhor neste lugar. Por isso você não foi chamado para ser multidão, mas discípulo, um súdito do príncipe da paz, para que você declare o reino de Deus por onde passar. Você precisa entender que a grande virada que Deus tem não se limita apenas em você, mas vai acontecer em todo o mundo, pois se trata de uma virada de reinos, e o reino de Deus é chegado a vós. Nós temos que ler novamente Atos 17:6, pode colocar, que diz, aqueles que têm alvoroçado o mundo chegou até aqui. E eu quero ouvir e ver isso acontecendo. Quem são esses que estão alvoroçando Pirajuí? Quem são esses adolescentes que estão alvoroçando Pirajuí? Quem são esses jovens que estão alvoroçando Pirajuí? Sexta-feira a gente foi lá alvoroçar Presidente Alves. Já o clima está diferente lá em Presidente Alves, né, Sebastião? Já está diferente, a glória do Senhor já está diferente lá. Tivemos profissionais lá que foram, né, pastor? Nós agradecemos cada profissional que esteve lá. Cada um, tivemos ali uns 4, 5 profissionais que se dedicaram ali.
cortando cabelo, fazendo atendimento psicológico, massagens e tantas outras coisas ali que foi servido ali. Mas depois nós fomos lá, pregamos o evangelho, o pastor Marinho trouxe uma palavra, louvor, e a glória do Senhor se manifestou naquele lugar, alvoroçando a cidade, alvoroçando cada lugar que você está. É isso, é uma mudança de reinos, é uma virada de reinos. Nós precisamos ter essa consciência. Eu sei que você está esperando uma grande virada na sua vida individual, na sua vida particular, mas o Senhor te chama agora para uma virada de reinos, para você chegar amanhã, na segunda-feira, e estabelecer o reino de Deus na sua segunda-feira, para estabelecer o reino de Deus na sua terça-feira, na sua quarta, para que isso não fique aqui resumido apenas no domingo, que é maravilhoso levantar os braços, adorar ao Senhor, mas chegar amanhã e acabar. Não, o Senhor quer fazer uma virada de reino, aquela segunda-feira que talvez seja um reino de trevas, um reino de dificuldades. O Senhor quer mudar a sua história. Por isso que talvez você esteja patinando, por isso que talvez você esteja, porque até agora você não mudou o reino, você não mergulhou no reino de Deus para ser um implantador deste reino na segunda-feira. Por isso que você vive talvez essa vida mediana, de estar aqui na igreja, aqui ser a glória, mas chega amanhã e você se ajoelha perante o reino deste mundo. Mas o Senhor está te chamando para fazer uma virada de reinos, para chegar no teu serviço amanhã e declarar: o reino de Deus chegou neste lugar. Para chegar na tua casa hoje à noite, em situações tão difíceis que você está enfrentando, e falar: o reino de Deus chegou nessa casa, o reino de Deus chegou nesse lugar, o reino de Deus chegou sobre a tua vida. Você está aqui, as tuas mãos têm a chave do reino de Deus. Você pode chegar no teu marido hoje, colocar as mãos sobre ele e falar assim: meu amor, o reino de Deus chegou sobre a tua vida. Você pode chegar para a tua esposa e falar: meu amor, o reino de Deus chegou para você. Chegar para os seus filhos, chama eles na sala e fala assim, como o pastor Marinho aqui na autoridade disse: um novo momento, uma nova unção sobre este lugar. Fala você na sua casa: eis um novo tempo para essa casa, eis um novo tempo para este lugar. O reino de Deus chegou aqui. Depende de você, porque a virada que o Senhor tem não é na sua vida individual. Você ser virado, sair daqui: eu recebi uma virada, glória a Deus. Aí chegar o seu marido, está a mesma coisa, chega os seus filhos, são a mesma coisa. Não, a virada de Deus é para atingir toda a sua circunferência, ali a sua casa, os seus vizinhos, a sua vizinhança, essa cidade de Pirajuí. A gente fez o café aqui com os pastores, com as pessoas que estão chegando, e sabe, me trouxe uma motivação aquilo, porque os testemunhos que a gente muitas vezes ouvia em outras igrejas enormes, a gente está ouvindo aqui, porque a unção do Senhor sobre essa casa, sobre este lugar, tem sido tão poderosa. E isso é pela misericórdia do Senhor, que não é só Pirajuí que está sendo atingida. Quantas vizinhanças, cidades vizinhas estavam aqui nesse café? Porque a virada é uma virada de reinos, não é uma virada individual apenas, dos meus problemas, das minhas situações, mas uma virada de reinos, sobre toda circunstância. Daí então, quando isso acontece, quando essa virada de reinos chega, você pode chegar então para a tua segunda-feira da incredulidade, da enfermidade, dos dias difíceis, e você pode declarar Mateus 6,33, busque primeiro lugar o reino de Deus, e todo aquilo lá que você está procurando, já lutando a tantas situações, a falta da transferência, a enfermidade, a dívida, os cheques, aquela ação parada, todas aquelas coisas que têm tirado a tua fé, que têm gerado incredulidade, as circunstâncias com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, busque primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A justiça virá sobre a tua casa, a bênção do Senhor, um novo tempo será estabelecido no teu lar, na tua casa, na tua vida. Então daí você chega para a segunda-feira, que você tinha lá um encontro com um pecado, e você declara para o teu pecado: o reino de Deus chegou. Eu não vou mais me vender ao pecado, eu não vou mais me entregar ao pecado. Diz assim Mateus 3, versículo 1, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Versículo 2, e ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus.
E você vai chegar amanhã para o encontro do teu pecado, e você vai determinar para você: Lucas, arrependa-se, porque o reino de Deus chegou. E eu não preciso mais me vender ao pecado, eu não preciso mais me entregar, eu não preciso ser mais escravo do pecado. E meus queridos, isso é forma natural de viver. Um cristão restaurado, perdoado, arrependido, ele não precisa se esforçar, é natural dele viver para o reino de Deus. Ele não está ali em luta com o pecado, porque é natural dele ser e transmitir a presença do Senhor para as pessoas. Mas você precisa tomar uma atitude, apontar o dedo para o teu pecado e falar: eu me arrependi. Então a segunda-feira, que era talvez o encontro com o seu pecado, agora segunda-feira você está estabelecendo o reino de Deus naquele lugar. Então você chega para o teu pecado e fala: o reino de Deus chegou. Então você vai chegar para o teu irmão, para as pendências com os teus irmãos, para as pendências com as pessoas que talvez te tanto afligiram, tanto machucou, e aquela dor que você está carregando há tantos anos, carregando o teu irmão nas costas. Vem no culto carregando o irmão, vai embora carregando o irmão, está pesado. E você vai declarar: o reino de Deus chegou. Toda pendência, toda ofensa é perdoada, toda dor, toda tristeza é perdoada. Não gostei do amém não, foi fraco, você não está com fé? Toda pendência é resolvida, todas as suas situações são resolvidas. Há perdão, há transformação, há reconciliação. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. Que possa cair um óleo precioso sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre essa grande família, para que nós possamos viver em comunhão, porque o reino de Deus chegou, o reino de Deus está sendo estabelecido, o reino de Deus está neste lugar. Pode subir o louvor. O reino de Deus chegou a nós, PIB Pirajuí. Nós chegamos até agora aqui, e o reino de Deus está sobre essa igreja, está sobre cada irmão, está sobre cada um de nós. E nós temos essa missão de estabelecer o reino de Deus em todos os lugares. E isso não pode acabar na segunda-feira, não pode acabar na terça-feira. O reino de Deus precisa ser estabelecido, não se limita ao domingo à noite. Prepare-se para uma virada de reinos. Eu quero te falar dois reis, Saul e Davi. Saul e Davi representam dois reinos. E eu não sei se você sabe a história, mas o primeiro rei de Israel foi Saul. E por que Saul foi levantado como rei? Porque o povo rejeitou a Deus. Deus era o rei do seu povo, o próprio Deus era o rei ali do seu povo, e o povo rejeitou a Deus. Chegou para Samuel, que era o profeta, como se fosse o pastor geral lá daquele povo, do povo de Israel. E o povo chegou, as autoridades chegaram até Samuel e falou: Samuel, nós não queremos mais, nós queremos um rei como as outras nações, nós queremos um rei humano. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 8:4. E diz assim, o povo falou: Samuel, você está idoso, seus filhos não andam em teus caminhos, escolha agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. O povo de Israel tinha Deus como rei, mas quis um rei humano, como as outras nações. E então o povo de Israel rejeitou Deus como rei. Veja 1 Samuel 8:7, o que diz: e o Senhor respondeu a Samuel: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo, Samuel. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. O povo de Israel rejeitou a Deus como rei, porque quiseram um rei humano. Estão comigo? Então Deus levanta Saul para ser o rei, e o plano de Deus era fazer então de Saul uma dinastia eterna, por meio de Saul. E então Saul é colocado como rei, e uma grande virada acontece na vida de Saul. Olha o que diz aí em 1 Samuel 10:6. Põe na NVT, por favor. 1 Samuel 10:6. Neste momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você. Samuel falando para Saul: e você profetizará com eles, e será transformado numa pessoa diferente. Olha a virada que aconteceu na vida de Saul. Saul era um homem, ele tinha o seu destaque lá, ele era muito belo, o mais alto de todos. A Bíblia fala que os mais altos chegavam até os ombros de Saul. Saul era destacado,
Mas aí o povo rejeita Deus como rei, e então Deus fala: eu vou escolher Saul como rei. Então Samuel vai lá e escolhe Saul, e então de repente uma grande virada acontece na vida de Saul. Saul estava procurando os jumentos lá que se perderam do pai dele, e aí quando ele estava lá procurando, nem estava pensando em ser rei, nem uma grande virada acontece na vida de Saul, e ele se torna rei de Israel, e uma nova história acontece, um novo homem, uma pessoa diferente. Porém, como nós vimos, a virada virou capotada. Saul desobedece ao Senhor, ignora o profeta Samuel e faz o que acha ser certo. Veja aí 1 Samuel 13, versículo 11 a 14. Samuel chega para Saul e fala: Saul, você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. E o Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Recapitulando, Deus era rei de Israel. Deus era o próprio rei de Israel. O povo de Israel rejeita Deus como rei e pede um rei humano. O rei humano então assume o seu reinado, mas não dá ouvidos ao profeta, não escuta o profeta, e começa a reinar na sua própria sabedoria, do seu próprio jeito, faz o que bem entender, em desobediência às ordens de Deus. Qualquer semelhança aí, mera coincidência, talvez. Mas muitas vezes nós somos assim. O Senhor está nos colocando como cabeça. A palavra do Senhor diz: você é levantado para estabelecer reinos, mas muitas vezes você não escuta os profetas da casa, você não obedece aos mandamentos do Senhor, e aquilo que o Senhor está te entregando, acaba você se perdendo, como Saul perdeu o reinado, porque desobedeceu ao Senhor, desobedeceu ao profeta. Aquilo que muitas vezes a gente já fala nos aconselhamentos aqui nesse púlpito, na palavra, no altar é derramado. Obedeçam, arrependam-se, sirvam ao Senhor. E se você não obedece, não tem como, segunda-feira não vai acontecer uma virada. Para acontecer uma virada, você precisa entender que aquilo que o profeta está falando, os mandamentos do Senhor, é para ser cumprido. Não tem como a gente ficar nos enganando, não tem como a gente ficar nos iludindo. Para viver uma virada é só de uma forma: obedecendo aos mandamentos do Senhor. E o Senhor levantou os seus homens na igreja, os profetas, pastores, líderes, para trazer direcionamento, para trazer exortação sobre a igreja. Nenhum homem é perfeito, podemos errar, mas aí você tem a palavra para confrontar. O que o pastor Marinho falou está certo, deixa eu ver. O que o pastor Lucas falou está certo, deixa eu ver. E obedecer aos mandamentos do Senhor, porque nós estamos profetizando uma virada, e é possível viver essa virada, mas é preciso obedecer aos mandamentos do Senhor. É preciso mudar esse reino do seu físico, natural, humano, interior seu. Porque enquanto você estiver vivendo sobre o teu reinado, sobre as tuas circunstâncias, sobre sua autossuficiência, não vai acontecer uma virada. Está aqui o exemplo de Saul: perdeu o reinado, perdeu a presença do Senhor. Olha o que diz 1 Samuel 16:14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Só aqui já é terrível, só aqui já é o fim, só aqui já é triste. Mas o texto continua: e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. E então, 2 Samuel capítulo 5, você vai ver então um segundo reinado sendo estabelecido. Saul desobedeceu os mandamentos do Senhor, abandonou, e ele foi retirado, não vai ser mais rei. Então Deus levanta um segundo rei, Davi. Veja aí 2 Samuel 5:3, diz assim: então ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas os ungiram rei de Israel. Sabe o que Davi faz? Se você abrir em 2 Samuel capítulo 6 e ler o capítulo 6, versículo 1, fala que Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baala de Judá, a fim de buscar o quê?
a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Deixa eu te posicionar aqui, recapitular para você entender e a gente fechar aqui a ideia. Deus era rei de Israel. O povo rejeitou Deus, pediu um rei humano. Veio o rei humano. Veio Saul. Saul foi estabelecido. O rei humano foi estabelecido. Só que o rei humano, que poderia ter dado continuidade aos mandamentos do Senhor, abriu mão dos mandamentos do Senhor e quis implantar o seu próprio reino. Ele se perdeu e foi tirado o reino das mãos dele. Então é levantado Davi, um rei humano, mas diferente. E ao invés de Davi estabelecer o seu próprio reino, segundo sua própria autossuficiência, ele fala: não, eu quero estabelecer o reino de Deus. Eu quero trazer o reino de Deus, eu quero trazer a presença do Senhor. Vamos lá, e a arca da aliança representava a presença do Senhor, representava ali a presença do Senhor. E Davi, numa das primeiras ordens, quando ele foi ungido rei, uma das primeiras coisas que ele determinou: vamos buscar a presença do Senhor. Davi errou, você sabe, fez coisas terríveis, mas a Bíblia diz que quando Davi errava, o que ele falava? Senhor, não retires de mim a tua presença. Nós estamos muitas vezes não vivendo uma virada na segunda-feira, porque nós estamos perdendo a presença do Senhor, porque nós estamos perdendo o reino de Deus. Deus quer estabelecer a sua dinastia perpétua. O povo de Israel tinha Deus como rei, mas pediu um rei humano. Davi, o rei humano, submeteu o seu reino ao reino de Deus. Você precisa definir qual reino vai prevalecer na segunda-feira da sua vida. Você precisa definir qual reino vai estabelecer amanhã, qual reino vai prevalecer amanhã na sua segunda-feira. Se é o reino seu, da sua autossuficiência, ou se é o reino de Deus. Se você estabelecer o reino dos céus aonde você passar, eu tenho plena convicção, você vai viver uma grande virada na tua vida, na tua família, na tua casa. Você vai viver uma grande virada no teu serviço. Todas essas circunstâncias que estão te perseguindo, você vai começar a ver uma grande virada, porque está acontecendo uma virada de reinos. O reino das trevas, o reino da dor, da ofensa, o reino da tristeza, o reino da dívida, da enfermidade, está sendo trocado, está sendo destituído pelo reino de Deus. Não tenha medo da segunda-feira, não tenha medo do que está por vir, porque o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está sendo estabelecido, o reino do Senhor está sendo estabelecido na tua vida. Por isso amanhã você pode acordar sorrindo. Por isso amanhã você não precisa acordar desanimado para enfrentar a segunda-feira. Você pode acordar com um grande sorriso, porque o reino de Deus chegou até você, chegou na tua segunda-feira, chegou na tua semana, chegou no teu marido, chegou na tua esposa, chegou nos teus filhos. Comece a declarar, teu filho está perdido nas drogas, comece a declarar, o reino de Deus chegou sobre você, meu filho. Comece a declarar com seus lábios, a dívida no banco, o reino de Deus chegou, haverá uma grande virada. Eu não quero mais um reino de dívidas, eu não quero mais um reino de pendências, de nome negativado. Eu quero declarar o reino de Deus sendo estabelecido, chaves sendo virada, a justiça, a alegria, a paz vindo sobre a igreja, sobre a tua vida. Está na hora de nós sermos maduros para fazer a oração modelo deixada por Jesus. Está na hora de sermos homens e mulheres verdadeiros, cheios do Espírito Santo e corajosos para fazer aquela oração que muitas vezes a gente só recita como uma repetição sem sentido. Mas está na hora de nós sermos homens e mulheres que declaram: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu, na minha casa, na minha vida, nessa igreja, em Pirajuí, sobre a tua vida. E chega de brincar de montanha-russa, de hoje eu estou aqui em cima, hoje os céus se abriram, a glória do Senhor se manifestou, e amanhã?
amanhã o reino de Deus vai continuar estabelecendo, porque você é um agente de milagres, você é um agente do Senhor, é um agente de viradas agora. Se prepara, fala para as pessoas: eu estou passando e está vindo virada por aí. Vai acontecer viradas no seu serviço. Então, se você é patrão, não tenha vergonha de chamar seus funcionários. Vem cá, galera, nós vamos orar. Oh, por que, patrão? Nunca teve isso. Porque o reino de Deus chegou neste lugar. Chega, se você é pai e sua esposa, sua família não está aqui, chega hoje mesmo na tua casa. Família, vem cá, desliga aí o Fantástico agora. Não tem nada de bom lá mesmo? Chega aqui. O que foi? O que foi, pai? O que foi, mãe? O que foi? O reino de Deus chegou neste lugar, chegou nessa casa e está invadindo tudo. Está invadindo o seu quarto, meu filho. Toda a pornografia aí, toda a droga escondida, toda o que tiver aí vai embora, porque o reino de Deus chegou neste lugar. Por isso, pai e mãe, coloca ordem na tua casa. Senão daqui a pouco você está aí sendo viralizando no vídeo porque seu filho quer sentar na janelinha do avião. Coloca ordem na tua casa. Fala: filho, você está debaixo de uma casa onde está estabelecido o reino de Deus. Aqui não tem transa com namorado, com namorada. Aqui não tem droga, aqui não tem pornografia. Nessa casa não tem. Aqui tem a glória do Senhor. Ah, não gosto, ah, não quero. Ai, você, meu filho, aprenda a obedecer o seu pai e sua mãe. Claro, busque sabedoria para conversar com eles, mas faça uma virada de reinos na tua casa. No teu serviço, se você não é patrão, se você é empregado, se você não tem a liberdade de expressar a tua fé, pega ali o que você for fazer. Não sei se você é um faxineiro, se você é serviços gerais, se você é um secretário, se você é um vendedor. Eu não sei qual é o teu cargo, a tua opção, mas esteja lá em oração, declarando: o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está aqui. Fulano, vem para a sala do diretor, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está aqui. O que foi, diretor? Eu quero te dar uma promoção. Ah, o reino de Deus está aqui neste lugar. Ninguém recebeu? Amém, glória a Deus. Haverá promoção para você, porque o reino de Deus está sendo estabelecido no seu serviço. Temos muitos agentes penitenciários. Declara sobre a penitenciária: o reino de Deus chegou neste lugar. O reino de Deus vai ser invadido em cada pessoa deste lugar. Ah, haverá conversão aos montes. As pessoas que estão lá, talvez enfrentando ali, pagando seus delitos, os seus erros perante a justiça. Mas o reino de Deus também é justiça, é paz. E haverá uma grande multidão se rendendo aos pés do Senhor, porque o reino de Deus chegou neste lugar. Professores aqui, chega na sua classe e fala: alunos, o reino de Deus chegou aqui. Ah, não posso. A agenda progressista pode tudo, nós não podemos. Não, podemos sim. O reino de Deus chegou na sua classe, chegou na sua escola, chegou nos seus alunos. Declare o reino de Deus, porque os outros não estão medindo. A agenda progressista não está preocupado com nada, está fazendo o que bem entender. E a gente está aceitando às vezes. Ah, legal. Não, nunca mais nós vamos render a essas agendas progressistas, porque o reino de Deus chegou e essas agendas têm que sair do nosso lugar. Uma virada de reinos. Uma virada de reinos. E aí tudo aquilo que está pendente na tua vida, aos poucos vão acontecendo. E mesmo que não aconteça, e mesmo que não chegue a cura sobre a enfermidade, e mesmo que a dívida não é quitada, e mesmo que as circunstâncias não mudam, você está no reino de Deus, meu irmão. Você está dentro do reino de Deus. O que vier é lucro. Você está dentro do reino de Deus. Você está dentro da presença do Senhor. Você está vivendo como agente do reino de Deus. É Ele que comanda a tua vida. Mas eu tenho certeza que Ele vai abrir portas. Está na hora de nós fazermos a oração que muda ambientes, que muda a atmosfera. Uma música que nós cantamos: Senhor, me ensina a cantar uma música que muda atmosferas. Chega na tua casa hoje louvando, chega aonde você estiver louvando ao Senhor, e você vai ver reinos tendo uma virada. O reino do medo, da dor vai ser virado e vai chegar o reino de Deus. Amém?